Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Faco, da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, e vamos para a nossa terceira aula de topografia. E vamos falar um pouco de orientações, azimuth, rumo, norte magnético, norte verdadeiro, declinação magnética. Vamos lá. Orientações. Então, vamos falar hoje: norte magnético, norte verdadeiro, azimuth e rumo, declinação magnética e declinação magnética, Norte magnético e verdadeiro. A Terra, na sua rotação diária, gira em torno de um eixo. Então esse aqui é o eixo. Deixa eu mudar aqui o ponteiro para vocês visualizarem. Esse aqui é o eixo da Terra, certo? E a Terra gira em torno desse eixo. Os pontos de encontro desse eixo com a superfície terrestre denominados de Polo Norte e Polo Sul. Aqui está o Polo Norte e Polo Sul, verdadeiro ou geográfico, ok? O Polo Norte magnético é um ponto variável à superfície da Terra para a qual as linhas do campo magnético que envolve a Terra apontam que, por mera convenção, localizem algum ponto do hemisfério norte. Então, em função da formação do núcleo da Terra, que é de ferro e níquel, esse movimento do centro da Terra ele gera uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica gera um campo magnético na Terra, que por convenção a gente chama aqui, no caso está até invertido, mas é o polo sul magnético, está no mesmo sentido do porte norte geográfico, sabe? Mas a gente convenciona depois norte magnético e sul magnético, onde nós temos essas linhas de indução que vai do norte para o sul da bússola, certo? Do campo magnético, desculpa. Então nós temos aqui o eixo da Terra, certo? A Terra é inclinada, esse eixo está inclinado, então isso aqui do polo norte e polo sul é o geográfico ou verdadeiro. Porém, quando leva em consideração aqui o campo magnético, nós temos aqui o campo magnético. Esse campo magnético ele varia, todo dia, durante vários anos, ele vai variando de acordo com a movimentação do núcleo da Terra. E esse movimento, às vezes, ele é mais lento ou ele é mais acelerado. Mas ele está sempre variando ali, certo? Em função tanto do centro magnético, do centro da Terra, como também como gera algum efeito quando existe alguma carga magnética vindo do Sol. Mas isso aí não vamos entrar nesse detalhe, não. O planeta Terra pode ser considerado como um gigantesco ímã devido à circulação da corrente terrestre, corrente elétrica em seu núcleo formado de ferro e níquel em estado líquido. Essa corrente cria um campo magnético. Daqui. Azimuth. Azimuth de uma direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem que contém os polos magnético ou geográfico. Ou seja, essa meridiana norte e sul aqui, ele é contado a partir do norte. E medida a partir do norte no sentido horário e varia de 0 até 360 graus, certo? E vamos trabalhar aqui no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Então vamos supor um alinhamento. Deixa eu remover essa linha que eu acabei de opções de ponteiro, borracha. Vamos supor esse alinhamento P1 aqui, de origem. Eu quero saber qual que é o azimuth desse alinhamento P1. Ele está no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, esse azimuth ele não pode ser superior a 90 graus. Vai variar de 0 até 90 porque ele está no primeiro quadrante, certo? O azimuth dele é esse sendo formado aqui, partir do norte até o alinhamento. No caso aqui, vamos supor que esse azimuth aqui é igual a 45 graus. Então, ele sendo formado entre a meridiana norte, sul aqui, partir do norte até o alinhamento, formando 45 graus. O alinhamento o azimuth desse alinhamento aqui. Se eu estiver no segundo quadrante, lembrando que o azimuth ele sempre parte do norte até o alinhamento. Então, o alinhamento é no segundo quadrante. Então, esse azimuth ele tem que ser superior a 90 graus
porque ele já passou de leste, né, de orientação leste, e tem que ser inferior a 180. Então, nesse caso aqui, aqui está meu azimuth, o ângulo, né, o azimuth é igual a 125 graus. Opção de ponteiro, borracha. Ok. No terceiro quadrante, nós temos esse alinhamento aqui. No terceiro quadrante, o azimuth, mais uma vez, ele vai sair do norte e vai no sentido horário até o meu alinhamento. Então, no terceiro quadrante, ele tem que ser superior a 180, porque daqui até aqui é 180, e tem que ser inferior a 370. Então, o azimuth, nesse caso aqui, é um azimuth igual a 225 graus, no meu alinhamento. E no quarto quadrante, de forma análoga, né, partindo do norte, no sentido horário, certo? Então, aqui eu tenho 90 no primeiro quadrante, de 90 a 180 no segundo quadrante, de 180 a 270 no terceiro quadrante, e no quarto quadrante ele tem que ser superior a 270 e inferior a 360 graus. Então, o azimuth nesse caso aqui, desse alinhamento, azimuth igual a 315 graus, ok? Rumo. O rumo é o menor ângulo formado pela meridiana materializado no alinhamento norte-sul. Ou seja, aqui eu tenho a meridiana materializada no alinhamento norte-sul, vai ser sempre o menor ângulo formado nesse alinhamento, certo? Varia de 0 a 90, sendo contado do norte ou do sul, nesse sentido. Deixa eu pegar aqui. Opção de ponteiro. No sentido de sul para norte ou de norte para sul. Sempre vai variar de 0 a 90 graus. Além do valor numérico do ângulo, acrescenta-se uma sigla. Nordeste, se ele, por exemplo, estiver no primeiro quadrante, vai ser de norte para leste, por isso é nordeste. No segundo, de sul para leste, sudeste. De sul para oeste no terceiro, sudoeste. E de norte para oeste, no quarto quadrante, noroeste. Então, primeiro, segundo quadrante, primeiro quadrante nordeste, segundo quadrante sudeste, terceiro quadrante sudoeste e quarto quadrante noroeste. Então, vamos exemplificar aqui. Opção de ponteiro. Então, nesse primeiro quadrante, lembra do alinhamento do azimuth, né? Nós temos, vai ser o mesmo exemplo, só que agora eu vou trabalhar com o rumo. Qual seria o rumo desse alinhamento? Sempre eu vou pegar o ângulo formado, o menor ângulo formado na meridiana norte-sul. Então, ou seja, o menor ângulo formado é esse aqui. Então, eu vou trabalhar com esse ângulo, que ele é menor do que esse ângulo aqui, certo? Então, tá no primeiro quadrante, vai ser de norte para leste, ok? E o rumo, aqui está o alinhamento, ele é dado por 45 graus e eu preciso especificar em qual sentido, né? Nordeste, sentido nordeste aqui, 45 graus nordeste. Vou acrescentar essa sigla. Para o segundo quadrante, semelhante. O menor ângulo é do sentido sul para leste, então vão ser 45 graus sudeste. No terceiro quadrante, o menor ângulo também é de sul para o oeste, certo? E vai ser o que? 45 graus sudoeste. E no quarto quadrante, o menor ângulo é de norte para oeste. O rumo vai ser 45 graus noroeste, ok? Bom, eu posso fazer a conversão entre rumo e azimuth. No primeiro quadrante, no segundo quadrante eu tenho nordeste, então vamos lá, só para eu adiantar aqui, né? Por exemplo, nesse primeiro quadrante eu quero converter de rumo para azimuth. O rumo, ele é igual o meu azimuth no primeiro quadrante. Então, nesse caso aqui, um exemplo, se o meu rumo for igual a 45 graus nordeste, nordeste quer dizer que ele está no primeiro quadrante. O azimuth vai ser de norte para o alinhamento, então o meu azimuth ele é igual ao meu rumo, só retiro aqui a minha sigla. Então azimuth é igual a rumo e rumo é igual a azimuth.
Para o segundo quadrante, no segundo quadrante, o meu rumo ele varia de sul para leste, então ele é sudeste, mas o meu azimuth ele varia de norte para sul. Então, o valor do meu azimuth em relação ao meu rumo será igual a 180 menos o meu rumo. Então, nesse exemplo aqui, ali está meu azimuth 2, né? O meu rumo vai ser 180 graus menos o meu azimuth 2. Menos o meu azimuth 2. Ok? Esse é meu rumo. Ou o meu... depois eu vou falar mais em seguida, né? O que eu estou querendo é o rumo é 180 menos o meu azimuth 2, que está aqui. Então, 180 graus menos 135 graus, que é o meu azimuth, igual a 45 graus sudeste. No terceiro quadrante, eu tenho que o meu rumo ele varia de sul para oeste, sudoeste, e o meu azimuth ele varia do norte até o alinhamento. Então, com base nisso, eu tenho que o meu rumo nada mais é do que o meu azimuth, certo? Meu azimuth menos 180 graus, é só essa parte aqui. Então, meu rumo 3 vai ser o que? Por exemplo, 225, que é o meu azimuth, menos 180, que é desse alinhamento aqui, que é igual a 45 graus do sudoeste. E no quarto quadrante, o meu rumo ele é de norte para oeste, noroeste. O meu azimuth ele varia do norte até o alinhamento no sentido horário. Então, o meu rumo 4 ele é 360 graus menos o meu azimuth 4. Certo? Então, para exemplificar, rumo 4 é igual a 360 menos 315, que é do meu azimuth, que é igual a 45 graus noroeste. Agora, para eu converter, só em resumo, né? Primeiro quadrante, rumo é igual a azimuth. Segundo quadrante, para converter de azimuth para rumo. No segundo quadrante, rumo é igual a 180 menos o azimuth 2. No terceiro quadrante, rumo 3 é igual a azimuth 3 menos 180. E no quarto quadrante, rumo 4 é igual a 360 menos o azimuth 4. Eu recomendo vocês não decorarem essa fórmula. É muito fácil quando você se faz um desenho, né, com o norte, sul, leste, oeste, com a rosa dos ventos. Para converter de azimuth para rumo, no primeiro quadrante o azimuth é igual a rumo, só que você remove lá as siglas. No segundo quadrante, 180 menos o rumo. Terceiro quadrante 180 mais o rumo. E no quarto quadrante, 360 menos o rumo. Ok? Então vamos fazer um exercício. Transforme os seguintes rumos em azimuth. Então tem o rumo 1, 30 graus, 25 minutos e 15 segundos. Azimuth 2 é nordeste. Rumo 2, 30 graus, 25 minutos e 15 sudeste. Rumo 3, 30 graus, 25 minutos e 15 segundos sudoeste. Rumo 4, 30 graus, 25 minutos e 15 segundos noroeste. Então vamos ver num videozinho como resolve isso agora aqui. Vamos resolver esse problema, ok?